Pronto. Bom dia a todos, bom dia ao Jorge aí, boa tarde em Portugal, né? A gente está dando início aqui à continuação, né, ao, à leitura do banquete. A gente já fez já uns 2 ou 3 encontros, né, Jorge, sobre essa Já leitura. lá vão duas semanas que Exatamente, a não gente nos encontramos, sim. ficou 2 semanas sem se ver, sem se encontrar e para discutir sobre o assunto, mas hoje a gente está dando continuidade aqui, né? A gente já viu bastante coisa aí sobre o Apolodoro, né, que inicia o discurso assim, a conversa, se encontrando com um amigo dele, né, e esse amigo querendo saber o que tinha acontecido lá numa reunião que eles tiveram, né, que o Sócrates estava presente, o Alcibíades, o Agaton, e ele já tinha ouvido de alguém, né, uma narrativa do que tinha acontecido lá por meio de alguém chamado Félix, né? Mas só que ele não foi suficiente, né? Ele não conseguiu falar, narrar com uma certa, de maneira minuciosa, né? Detalhada aquilo que tinha acontecido lá. Aí esse interlocutor né? Essa pessoa que estava conversando com Sócrates, né? Queria saber, né? Com Sócrates, já com Apolodoro, queria saber o que tinha acontecido lá, mas só que isso era algo que já tinha acontecido há muito tempo, né, Jorge? Então, É, aí o Apolodoro até disse assim para ele, olha, você me pergunta como se isso tivesse acontecido há pouco tempo, né, mas já faz muito tempo. Por acaso você não sabe que o Agatão já não mora em Atenas há muito tempo, né? Aí eles começam a caminhar e ir até a casa né? A caminhar e a conversar sobre aquilo que aconteceu de fato, né? Lá na festividade, no encontro deles, né? E aqui a gente vai iniciar, já está prestes a iniciar o discurso, né, dos 5 personagens, sim. né, dos outros personagens que faz um discurso a respeito do Eros, e o primeiro é o Fedro, né, a gente está aqui na passagem Mas ainda 176, não né, estamos Jorge? lá, ainda não estamos É, lá. Não estamos lá, exatamente. ainda não estamos lá. Eh, Relembrar que isto é um encontro de amigos, aristocratas, que a seguir ao jantar se decidem eh, passar encontrar-se, estar numa reunião que vamos ver que no fundo é para conversar. É muito comum entre os gregos este tipo de conversa, de convívio, com uma boa bebida à frente e tal, sem cair na bebedeira. Agora vão decidir sobre o que é que vão falar, que tipo de conversa é que vão ter e o tema, é isso que vão fazer. O interesse deste início todo, a não esquecer que aquilo que nós estamos a ler aqui em Platão não é algo a que o Platão tenha assistido, não fazia parte, tampouco aqueles que estão no que nós vamos ler estavam presentes. É um discurso que nós estamos a ler, todo o banquete, é um discurso através de memória, através de outras pessoas. Só uma pessoa é que foi testemunho desse convívio. É importante isto porquê? Porque não podemos julgar que o texto que estamos a ler é uma fotografia exata daquilo que se passou. Não é. É uma memória, isto é importante. Aquilo que nós ainda nem entramos, eles acabaram de jantar. E agora, a seguir ao jantar, há uma série de rituais que eles têm de fazer, e depois então é que passam à bebida, é que passam à reunião da bebida, em que o tema vai ser precisamente o Eros, vai ser precisamente fazer uma dedicação, um louvor ao Eros, que em princípio será um deus, mas não é bem, pronto, é assim uma potência, uma pessoa importante nas relações humanas. Pronto, é disso que se trata. Nós ficamos da última vez quando eles acabaram de jantar. Foi isso. E vamos começar agora esta, esta fase de transição entre o jantar e a bebida dos copos. É isto que vamos aqui ver. E eles vão também decidir sobre o que é que vão falar.
Agora vamos ver isto ao ler, como é que estas coisas acontecem todas, porque isto tem importância e não deixa de ser filosófico a seu modo. Portanto, vamos então ler isso. Nós estamos na cota Stéfanos, que é o tradicional, não é? Nas obras de Platão. Nós estamos em 176A. Em 166A de início mesmo. Estamos mesmo em 166A, linha 2. É que nós estamos. E ele começa agora. Portanto, acabaram de jantar. Agora me lembro o que é que acontece a seguir. Quem é que vai ler? Portanto, isto vai começar. Em seguida, Sócrates instalou-se. Isto ainda não está. Eu peço desculpa. Ainda há aqui uma parte. O Sócrates acaba de chegar. Sócrates chega no fim do jantar daqueles amigos. E Sócrates entra, depois de uma série de, de aspectos que nós vimos da última vez, que agora não há tempo para estar a ver, lá encontram um lugarzinho para se sentar. Agora estão todos sentados, o jantar acabou e agora é que os copos vão começar e a conversa vai começar. Portanto, começa assim. Em seguida, Sócrates, queres tu ler? Pode ser. Não é? É aqui que estamos, não é? Isso, isso. Em seguida, Sócrates instalou-se no seu leito e acabou de jantar com os outros convivas, após o que procederam as libações. Depois de entoarem cânticos em honra da divindade e de cumprirem os restantes rituais, passaram às bebidas. Foi Pausânias quem tomou a iniciativa, mais ou menos nestes termos. Olha lá, meus caros, qual será a maneira mais aprazível, agradável, de beber? Por mim, confesso sinceramente que ainda estou na ressaca das bebidas de ontem e preciso de uma certa tolerância. Suponho que o mesmo sucede com a maior parte de vocês, que estiveram também na festa de ontem. Vejam lá, pois, qual será a forma mais aprazível de bebermos. Agora avanças tu, não é? Tens muita razão, Pausânias. Acudiu Aristófanes. É, Em- pois sim, senhor. É ah, uma conversa que começa entre e, Pausânias e Aristófanes, está certo. e tens muita razão, Pausânias, em nos mentalizar de algum modo para uma certa tolerância na bebida. Eu também fui dos tais que ontem se encharcaram. Bem, é isto. A estas intervenções seguiu-se o Erixímaco, filho da Cúmeno. Bem-vindas as vossas palavras. Só me faltava consultar aqui a opinião de um de vocês. Agaton, que tal te sentes de forças para beber? Muito mal. Também eu não me sinto com forças. Tá todo mundo acabado, né? É, que belo achado. Dá ideia não só para mim, como para Aristodemo, Fedro e para todos estes que aqui estão, se vocês os mais fracos. Quanto a Sócrates, está fora de causa. É igualmente bom nas duas modalidades. E É. tanto lhe faz que cada um temos esta, como aquela regra, beber ou não beber. Demais. E já agora, que nenhum dos presentes parece, e com grande disposição para beber em excesso. Talvez não seja inoportuno dizer-vos com franqueza o que penso sobre o hábito da embriaguez. A meu ver, aí está uma coisa que a medicina prova à evidência, ou seja, que a embriaguez só traz malefícios às pessoas. E por minha parte, nem desejaria ir muito além na bebida. Nem o aconselharia a quem quer que fosse, especialmente quando ainda se tem a cabeça pesada da véspera. Que grande babadeira, não é? Que eles apanharam na véspera. É Exato. isto tudo. É. A gente para Então, aqui
Continua. Ainda podemos andar. Só de salientar, para não estarmos a perder muito tempo com isto, só de salientar que, no fundo, os gregos, apesar de darem um grande louvor a Dionísios, que é o deus das festas, o deus do vinho, o deus das uvas, apesar disso tudo, quando se chega a estas coisas e quando eles querem conversar e quando se querem ser racionais naquilo que vão fazer, também tem alguma medida. Não vão assim meter o vinho para a boca abaixo e apanharem uma e acabou-se. Não é assim. Eles também têm a sua medida. Agora, que são muito amigos do vinho e que apanham grandes babadeiras, isso é verdade. Faz parte daquela cultura, por aquele convívio social, que ainda por cima é um convívio masculino, que ainda é pior, e de grande convívio, não é? De grande bem-estar e de muitas gracinhas e de muitos abusos. É isso, é neste ambiente que uma conversa muito séria vai acontecer. É preciso não esquecer isso. É preciso não esquecer isto. É disto, eles decidiram que, não senhor, hoje não vamos beber muito, porque da véspera já bebemos tanto que já estamos todos podres. Que é a expressão que se usa aqui em Portugal para dizer que já não prestamos para nada. É isto. É assim que estamos. Não tem muito mais a comentar. Agora sim, agora vai começar outra coisa. Queres tu ler? Não há que ver, Ao ouvi-lo, ao ouvi-lo. Oh, não, peço desculpa. não há que ver, atalhou Fedro de Merinunte. Pela parte que me toca, costumo seguir sempre os teus conselhos, sobretudo quando se trata de medicina. E os demais, se forem pessoas de juízo, não deixarão hoje de fazer o mesmo. Ao ouvi-lo, Oh, todos vai, vai, concordaram. vai, 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 vai. É claro, em não fazer do convívio dessa noite uma competição de bebidas e em beber apenas consoante a vontade. Pronto. E é isto que está aqui. Portanto, eles vão mandar na vontade. É o importante aqui. E para a filosofia isso é importante. Agora isto continua. Muito bem. Uma vez que está estabelecido que cada um beba apenas o que quiser, sem coações, sem obrigações, não é? Sem coações nenhumas, a minha proposta seguinte é que se mande passear a tocadora de flauta, que entrou há momentos. Ela que toque para si ou para as mulheres da casa, se lhe aprover. Quanto a nós, aproveitemos o convívio de hoje para discursos. Mas que gente de discursos? Estou disposto a sugerir-vos um tema se vos interessa. Toda a gente se declarou interessada e o incitou a apresentar a sua sugestão. E agora és tu quem vai, reparem bem, para passarmos ao que é importante, que ainda não foi, para desespero do Hudson, que isto agora é tudo muito, isto é muito descritivo, não é? Mesmo assim já tem muitas coisas para compreendermos o que é a vida grega e o que é a vida contemporânea de Platão e o meio em que Sócrates viveu. Mas agora é pela voz do Hudson que nós vamos ficar a saber qual é o tema da conversa. Portanto, eles decidiram, não vamos beber, não vamos encharcar-nos em vinho, hoje vamos conversar e cada um vai dizer a sua opinião acerca de um tema. Só que não sabe qual é o tema. Mas pronto, isso já está decidido. Agora vamos lá ver o que é que aqui o Hudson propõe que seja discutido. Vamos lá ver. Eu não proponho nada. Opa, Prosseguiu, rapaz, prosseguiu, tu estás aqui, tu estás no banquete, olha, cara. prosseguiu então Erisímaco. Começo por dizer, como na Melanipe de Eurípides, não são minhas palavras estas, De tragédia. mas aqui do nosso Fedro. A toda a hora e momento, aí está ele a encher-me os ouvidos com os seus queixumes. Não é impressionante, Erisímaco, como vemos por aí os poetas comporem hinos em honra dos mais variados deuses, em honra do amor, um deus tão antigo e ilustre?
Nenhum desses poetas ilustres de agora lhes faz sequer um encômio, um elogio, né? É, exato. Mesmo os bons autores de prosa, se te dignares reparar neles, aí os tens a escrever elogios de Héracles e de outros deuses, como nosso excelente pródigo. Isto ainda não é o mais extraordinário. As minhas mãos até já veio parar um livrinho de um desses talentos onde o sal era exaltado até as nuvens por causa da sua utilidade. E outras ninharias que tais podes ver a cada momento enaltecidas. Nisso sim, aplicam eles todo o seu zelo. Trate-se, porém, do amor, e verás que até ao dia de hoje ainda nenhum homem ousou dirigir-lhe um cântico condigno, e assim se põe de lado um Deus tão poderoso. Ora, eu acho que Fedro tem razão nos seus queixumes, e por isso, ao mesmo tempo que pretendo apaziguá-lo com este contributo, acho também que a ocasião presente é a ideal para nós, que aqui estamos presentes, celebrarmos o Deus. Se estiverem todos de acordo, uma boa maneira de passar o tempo será aplicá-lo em discursos. A minha opinião, aí a tem. Cada um de nós deverá apresentar um discurso de elogio ao amor, o mais belo que lhe for possível, seguindo pela direita. O primeiro a falar será naturalmente Fedro, já que ocupa o primeiro lugar e já que é ele, também, o pai da ideia. Pronto, vamos lá ver agora o que é que sai aqui assim à cabeça. O que é que nós achamos disto tudo? Esta brincadeira que está aqui. E está cheio de coisinhas, né? De coisinhas, pode parecer que não há muito, mas há. Vê lá o que é que te chama a atenção aqui. Sim. Parece só uma combinação, mas não é. Hum, o Pausanias, ele, né, já começa a leitura aqui, hoje, Já. com Pausanias querendo saber qual a melhor maneira de se beber, maneira mais aprazível de se beber, né? Só que o problema disso tudo é que um dia antes eles haviam bebido bastante, né? Eles, confesso sinceramente que ainda estou de ressaca nas bebidas de ontem e preciso de uma certa tolerância. Suponho que o mesmo sucede com a maior parte de vocês que estiveram também né, na festa de ontem, ou seja, eles já Pois, haviam se reunido noutro para... banquete, né? Exato. Desculpa. Sim. Outro banquete, né, já. Outro É, banquete, já vem de outro banquete, mas é. Então os outros concordam com ele, né? Porque estava todo mundo já embriagado e eles já tinham atingido o limite deles, né? Tanto o Pausanias, o Aristófanes também concorda ali, né? Aristófanes diz assim: tens muita razão, Pausanias, em nos mentalizares de algum modo por uma certa tolerância na bebida. Eu também fui um dos tais que que ontem se encharcaram, né? exato. Uhum. Então, Erisímaco, todos eles concordaram, né? Hum, Parece que a bebida aqui, não é? O texto grego é mais esclarecedor. Parece que a bebida aqui não está muito de acordo com o discurso. A expressão que lá está é, a expressão diz, é difícil pensar, os logoi, não é? É difícil pensar com razão quando se está encharcado ou de se comportar bem. É isso. É isso que está, é esse jogo aqui, não é? A bebida faz mal, não é bom que se faça, porque isso para depois pensar com cabeça, não dá. É isso que há aqui um jogo entre a dependência do corpo, não é? E a grande vantagem do pensamento, não é? O pensamento fica todo turvo, fica todo escuro, quando o corpo fica todo ensopado em coisa. Começa aqui o aspecto engraçado. Pronto, não digo mais nada, vê lá o que é que.
te aparece mais aqui? É. O interessante é observar também a preferência que eles dão, não para o raciocínio, como você disse, o raciocínio encharcado, né? Um Sim. raciocínio já que não está lúcido, né? Que Isso, é não, isso. né? Que não está que está preso aos seus apetites, né? A sua embriaguez, mas sim É ao raciocínio conforme a razão mesmo, lúcido, né? lúcido, é, com Lúcido, exatamente. capacidade para diferenciar, é isso. É isso mesmo. Eles, Isso. o que está aqui presente, no fundo, é se nós vamos ficar bêbados, depois não somos capazes de fazer nada. Não estamos aqui a fazer nada, é só beber, não interessa. E até vai buscar um argumento, lá um deles que consta que era médico, não é? E então diz: olha, isso até nem é nada bom para a saúde. Vão lá buscar um argumento médico para que um deles consta que era médico, não é? O Erixímaco, que é que é supostamente é um médico, não temos a certeza, mas as pessoas seguem o conselho dele, não é? Seguem o conselho dele. O médico também diz isso, então melhor vamos comportar-nos como deve ser. Portanto, já vemos aqui que para ser. E todos estiveram de acordo. Pronto, é isso. E o que é que vejo mais aqui? Há mais coisinhas aqui também. Sim. Ele diz assim: que belo achado da ideia, não só para mim, como para Aristodemo, Fedro e para todos estes que aqui estão, se vocês, os mais valentes na bebida, Ora, renunciam por hoje, renunciam por hoje, né? Ou seja, que belo achado, né? Isso é novidade, isso que acontecer, né? novidade, que bela ideia que tiveste. Grande ideia, pois, é isso. É isso. Tiveste, olha que saíste. Vida, né? E mais hoje Saíste. vocês estão renunciando, né? É. Mas eles não vão deixar de beber, ou vão? Não vão. Aí eles vão dar a condição deles, né? Eles dizem, Nós, É, nós já não admira. Fomos sempre fracos. Quanto a Sócrates, está fora de causa. É igualmente bom nas duas modalidades e também lhes faz que adotemos esta como aquela regra. E, porquê? Porque diz, sabes porquê é que isto acontece? ah, Porque é que eles dizem isto acerca do Sócrates? ele está dizendo que o Sócrates ele é bom de beber também, né? Não sei, Exato, exato, é isso. eu queria É só isso, sim, é eu isso queria mesmo. ler essa nota de rodapé aí, né, para ver o que está dizendo. É, Neste é, é, passo, né, neste passo define-se o respectivo grau de resistência ao vinho em cada conviva, é. enquanto Está Pausânias, escrito aí, não é? Aristófanes e, sobretudo, Pois, Agatina e Sócrates são considerados fortes. No fim, vemos que apenas estes três últimos conseguem aguentar-se de pé. exato. Fedro, Erisímaco e Aristodemo incluem-se entre os fracos. De fato, Fedro e Erisímaco escapam-se, logo que o banquete ameaça degenerar em orgia, e Aristodemo cedo adormece, para só acordar de madrugada. Hum, Pois. Há algumas pessoas que estão no banquete. Epá, ainda bebem e bebem tanto quanto querem, hein? Tanto quanto querem. Isso é importante. Portanto, têm mão em si próprias, tanto quanto querem. Não quer dizer que não tenham prazer nisso. Aliás, o texto grego diz isso. Vão beber por prazer. Mas isto é, prazer quando querem, quando querem. E há uns tantos que são muito fraguinhos. Bebem muito, ficam logo KO. Outros aguentam mais a bebida. Eu, por exemplo, aguento bem a bebida. Não sou Sócrates, mas aguento bem a bebida. Não fico assim bêbado à primeira. Agora há pessoas que ficam logo bêbadas. Como é que é contigo? Nunca experimentaste? Só o cheiro já me embriaga. É? O Só o quê? cheiro já me embriaga. Pois. Eu não Pois, tenho isso. hábito de beber, Não, não. mas isso Muito fraco. tem outras razões também. Pronto.
isso é pois. Mas, pronto, é muito comum haver no convívio um copozinho, não é? Há pessoas que eu não tenho, assim, uma experiência de grande bebedeira, não tenho. Aqui em Portugal, pouco. Tenho mais, ficar assim um bocado tocado, como nós dizemos, na Alemanha, por causa da cerveja, porque a cerveja lá é muito forte, é muito boa, mas tem 13 graus, 12 graus, 11 graus, que é uma boa um bom grau de álcool, não é? Mas a cerveja é muito boa e, como nós dizemos, escorre muito bem. Escorre pela goela abaixo, não é? É muito, muito comum. Estes senhores estão um bocado nisso, não é? Estão um bocado nisso, estão nesse convívio. Provavelmente algumas pessoas que podem estar a ouvir, a assistir a isto, onde ficar um bocado admirados o que é que a filosofia tem a ver com isto. Tem, tem a ver tudo, 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 tudo. Mas isso Sim, só aí, depois com o trabalho é que se vai vendo, não é? Vejo mais alguma coisa aqui. Vejo muitas, com certeza. sim. E ele diz assim: "E já agora que nenhum dos presentes parece com grande disposição para beber em excesso, talvez que não seja inoportuno dizer-vos com franqueza o que penso sobre o hábito de embriaguez. A meu ver, aí está uma coisa que a medicina prova a evidência, ou seja, que a embriaguez só traz malefícios às pessoas. E, por minha parte, nem desejaria ir muito além da bebida, nem o aconselharia a quem quer que fosse, especialmente quando ainda se tem a cabeça pesada da véspera, né? Aqui tem uma nota de rodapé. O pedantismo, chamando científico, é um dos traços mais evidentes na caracterização de Erisímaco. O pedantismo, pedante, arrogante, né? Científico dele. Isso, aquele que pensa que sabe muito. É isso, é isso. Que ele é médico, né? Então ele está dizendo aqui dos Al- malefícios do álcool, né? Da bebida. Então Isso é do álcool. todos eles estão de acordo em que é, em não beber mais, né? Só que é claro que eles vão, assim, ao ouvi-lo, todos concordaram. É claro que em não fazer do convívio dessa noite uma competição de bebidas, em beber apenas consoante a vontade, né? Não é uma Ora competição de bem, bebida, mas você quiser beber, você é livre, né? isso, Tem isso. vontade para fazê-lo. Isso é muito importante, decidirem que lá porque estão juntos e lá estão entre homens, agora vai provar cada um qual é que bebe mais, não é? Aquelas coisas de criança que muitas vezes os homens têm, e as senhoras também se calhar, não sei, mas os homens têm muito isso, a competição do beber. Quem é que aguenta mais? Assim como na adolescência muitas vezes se faz isso. Desafiar o outro a beber mais. E aqui nos convívios, muitas vezes na Grécia Antiga, o convívio era uma ocasião para provar quem é que tinha mais resistência à bebida. Parece uma coisa assim muito. Mas é verdade, é verdade. Aquele que tinha mais graça, quando já estava meio bêbado, aquele que se aguentava de pé, tudo isso, todas essas coisas que mesmo assim, não vamos esquecer, muitas coisas continuam hoje muito vivas. E é uma coisa muito antiga. O Hudson é que não alinha nessas. Mas, de qualquer modo, há muita gente que alinha. Se o Harrison estivesse aqui, já seria diferente, porque ele é divertido e, portanto, já é mais abusador. Já vai mais, tem mais há pessoas assim. Eu também, se neste momento pudesse, não posso, neste momento, no meu estado de saúde, mas bem pena tenho de não poder beber cerveja, porque eu adoro cerveja. Não gosto muito de vinho, mas gosto de cerveja. E para conviver com uma pessoa não há nada como um bom copo. E não é um cafezinho que substitui um copo de cerveja. Não vamos estar cá com coisas. É disso que está aqui, é isso que está aqui em causa. Agora, o importante é que cada um vai estar a decidir por livre vontade aquilo que vai fazer. É uma condição para haver
a filosofia. Pronto, é isto, já me calei. O que é que tu vês mais aqui? Já falei muito. Hum, bora ver. Muito bem, comentou Erisímaco. Uma vez que está estabelecido que cada um beba apenas o que quiser, sem coações nenhumas. Minha proposta seguinte é que se mande passear a tocadora de flauta. Parece que ele já tinha um hábito, né, de quando ir beber, ter uma tocadora de flauta, alguém tocando uma música para, né, Mas para harmonizar o pa ambiente, para dar né, ambiente, para dar agradar. ambiente. Mas porque é que a mandam passear? A questão é engraçada. Hum, hum, porque se tiver música no ambiente, vai ficar difícil de conversar também, né? Porque É por eles, isso. eles querem se concentrar no É, discurso, né? Eles vão é. fazer um discurso, né? Eles vão conversar, já que eles não vão fazer uma competição de bebida, então eles estão reunidos ali, né? Já é algo habitual deles quando vão se reunir, eles fazerem elogio a alguma coisa, né? Né? Então o objetivo deles é conversar, discutir, refletir sobre algo, né, ali. E é o que eles vão fazer, né? Então, para que ficar tocando músicas ali que, por mais que seja bonita, por mais que seja próprio, né, para a situação, para, né, a ocasião, mas é melhor que ela vá tocar lá para, né, como Ah, ele pá, diz aí, é, né, para tocar lá, é, se quiser lá para outro tocar, sítio. e toque lá para as outras mulheres da casa, né, Estão se a ver assim, o machismo? Estão a ver o machismo que está aqui. O machismo. Vai lá para junto das outras mulheres para tocares que aqui conosco. Estão a ver o machismo. De é, onde é o, que o a nossa machismo cultura nasce, não é? o machismo de acordo com a nossa concepção hoje, né? Hoje Deus é igual. Só que aqui é igualzinho. Deles, Manda, deles isso é normal, então não é machismo para é, eles. é, Mas agora para a é, gente já é, né? Só que a gente tem que ler um texto, né? Se adentrar, não naquilo que a gente entende hoje, mas na maneira como eles ok. entendem, né? Na época, né? Assim, sem fazer juízo de valor, né? Como eu digo. Tem um autor que ele diz assim, o o Dominique Fachad, né, e o Wildenburg, escreveram uma obra chamada Metodologia Filosófica, né? Ele diz assim, quando ao ler um texto, né, a pessoa tem que fazer uma leitura ingênua daquele texto, né? Ou seja, deixar todo o preconceito, né, deixar a, todo o conhecimento anterior que ela já tem, né, ela tem que ver, né, já entendendo já o contexto, a cultura de determinado povo, né, e tentar entender, né, a maneira como eles pensam aqui, né? Eu falei de machismo por uma razão simples. É a desvalorização que é feita da mulher. É só isso, mais nada. Sim, sim, Né? A maneira como ele fala. Mandou-a sair para ir lá ter com as outras mulheres. É nesse sentido que é machismo, não é? sim, Não sim. estou a falar. É só isso. É o juízo de valor, sim, que é feito acerca da figura da mulher. Quando se trata de coisas sérias, a mulher manda-las passear. Que é incrível, não é? É incrível. Mas é assim. No entanto, vai haver uma senhora que aparece lá, que também é falso, mas aparece lá, mais lá para a frente, no diálogo. Vai aparecer. O que é que vês mais aqui? E quando a nós aproveitemos o convívio de hoje para discursos, mas que Exato. Mas que gênero de discursos? Estou disposto a sugerir-vos um tema, se vos interessa. Toda a gente se declarou interessada e incitou a apresentar sua sugestão. Prosseguiu então Erisímaco. Começo por dizer, como na Melanipe de Eurípides. É uma tragédia. É uma tragédia, né, gente? É uma tragédia do, deste senhor.
deste homem importante, não é? Na cidade de Atenas, juntamente com Sófocles, com Ésquilo, com pessoas que escreviam peças de teatro, vamos falar assim, hoje em dia, e depois as apresentavam em público. E depois até havia eh, uma série de concursos entre eles para saber quem é que tinha a melhor peça, muita coisa assim, desse género. Uhum. Hábitos. Vêem isso na Grécia Antiga, com aqueles anfiteatros muito grandes, aquilo eram teatros, né? É Isso. isso. Melanippe de Eurípides, não são minhas estas palavras, né? Mas aqui do nosso Fedro. A toda hora e momento aí está ele a encher-me os ouvidos com seus queixumes. O Fedro está se queixando aí, né? Não é, É, não é impressionante, Erisímaco, como vemos por aí os poetas comporem hinos em honra dos mais variados deuses e em honra do amor, um deus tão antigo e ilustre. Nenhum desses poetas ilustres de agora lhe faz sequer um encômio, é, uma mesmo os, crítica. ma- é, mesmo os bons autores de prosa, se te dignares separar neles, aí os tens a escrever elogios de Héracles e de outros deuses, como o nosso excelente pródigo, pródigo de céus, né? É, O, isto ainda não é o mais extraordinário. As minhas mãos até já veio parar um livrinho de um desses talentos onde o sal era exaltado até as nuvens por causa da sua utilidade, e outras ninharias que tais podes ver a cada momento enaltecidas. Isso sim, aplicam eles todo o seu zelo. Trata-se, porém, do amor, e verás que até o dia de hoje ainda nenhum homem ousou dirigir-lhe um cântico condigno. De fato, aqui ele está reclamando aí, né? Porque no ouvido deles aí, do Erisímaco, né? Porque todos eles fazem discursos a variados assuntos, fazem elogios a todo tipo de assunto, né? Mas não, até agora não apareceu nenhum poeta, nem ninguém que faz um discurso ao amor, né? Ao Eros, essa divindade aí que é tão importante na cultura deles, né? e na nossa, porque o Eros é um deus, como nós veremos, que é responsável pelas emoções humanas, não é? E pelas relações que nós estabelecemos com os outros. Como já disse vezes atrás, não vamos tomar aqui o Eros no sentido erótico atual. Não, não tem nada a ver com isso. Nada, nada. O Eros aqui é uma capacidade de relação com os outros que pode ser, de facto, amorosa, no sentido de ser uma relação muito próxima com alguém. É só isso. Não tem nada mais. Senão estragamos a obra. Não quer dizer que ela não tenha lá algumas piadas. Tem, porque são muito gregas e muito clássicas. Mas o fundamental não é isso. No fundo, o que ele está a dizer é: nunca ninguém se propôs louvar um Deus que é tão importante para nós. Falam sobre os deuses de tudo, da guerra, de tudo e mais alguma coisa, da coragem, tudo isso. Há deuses para tudo. Mas no que diz respeito a um Deus que é tão importante na nossa vida, que ocupa tanto espaço na nossa emoção, olha, nunca ninguém falou. Porquê é que não havemos de falar sobre isso? E toda a gente esteve de acordo. É isto que se passa aqui. Que é uma coragem, é? Estar a falar sobre um Deus sobre que equilibra a nossa mente, o nosso modo de pensar, as nossas emoções. Não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa. O que é que vês mais aqui? Portanto, está decidido. Eles vão conversar todos sobre e fazer um louvor, um hino, vão, no fundo, dar a sua opinião a favor do que seja o Eros. Vê lá o que é que há mais.
Ora, eu acho que Fedro tem razão nos seus queixumes e por isso, ao mesmo tempo que pretenda apaziguá-lo com este contributo, acho também que a ocasião presente é ideal para nós, que aqui estamos presentes, celebrarmos o Deus. Se estiverem todos de acordo, uma boa maneira de passar o tempo será aplicá-los em discursos. A minha opinião, aí a tem. Cada um de nós deverá apresentar um discurso de elogio ao amor, o mais belo que lhe for possível, seguindo pela direita. O primeiro a falar será naturalmente Fedro, já que ocupa o primeiro lugar e já que é ele também o pai da ideia. Eles se sentaram, né, em roda É ali, assim. e o primeiro ali era o Fedro, que estava sentado à direita, né? Depois do Fedro, se eu não me engano, era Sócrates e Agaton, né, que vinha ali em seguida, né? Eu sei que o Agaton estava perto do Sócrates, que até ele diz lá, É, né? sim. Ele diz, que a gente já leu, que ele até pede para sentar, né? Para Sócrates sentar do lado dele, que é para ver se ele consegue absorver o conhecimento do Sócrates, né? Na passagem ali do mais concentrado para o menos, que até a gente fez uma pesquisa, né? 2 semanas atrás, Foi. aí, né? Que a química e a biologia falam sobre essa passagem do mais concentrado para o menos de destilação, de destilação já. Eita, que agora me deu um branco. Não deu branco nenhum. É como os líquidos, não é? Como se o conhecimento fosse um líquido que passasse de uma vasilha para outra, Isso. escorresse, não é? Mas de uma forma simples, uma precipitação, que houvesse que, como se o conhecimento fosse líquido e lá por estar ao lado de uma pessoa, então o conhecimento saía logo lá. A piada é essa. A piada é essa. Mas é uma piada, né? Vamos. É uma ironia, né, É uma ironia. do Sócrates ali, né? Hum, Portanto, o que é que vejo mais aqui? então, o primeiro a falar vai ser o Fedro, né? Aquele que é É, é, que é isso como é que tu que é? queres. O pai da ideia, né? É, E ficou é se isso mesmo. queixando. É, é ele que, oh diabo, é ele que vai realmente começar aqui a falar sobre o assunto, não é? Sobre os assuntos. Então vamos lá ver o que é que ele diz. Não vamos conseguir ver o Fedro todo, é pena, eh, pois não conseguimos. O que é que É, tu achas? Que se veja o Fedro ou o quê? Tu que bem queres, não é? já quer encerrar, Jorge? Não, não estou a dizer isso. Estou a dizer-te se realmente. eh, Não vai dar olha, tempo. vou ler um bocadinho. Vou ler um bocadinho. eh, Isto ainda tem aqui uma coisinha, não é? Que eu leio. Portanto, nós ficamos. Vemos aqui em 167D, linha 7. Eu leio o que falta até o Fedro falar. Ninguém vai votar contra a decisão que eles tinham tomado de ser um discurso sobre o louvor do Deus. Ninguém vai votar contra a tua proposta, Eric Sim. Apoio o Sócrates. Agora veio o Sócrates falar. Né? Não seria de certo eu a rejeitá-la. Eu faço provisão de nada mais saber a não ser do amor. Tampouco Ágaton ou Pausânias, suponho, e muito menos Aristófanes, que consagra todo o seu tempo ao serviço de Dionísio e de Afrodite. Nem qualquer destes que tenho diante dos olhos. E muitos, embora nós, os que ocupamos os últimos lugares, não fiquemos em igualdade de circunstâncias, vamos ver porquê, dar-nos-emos por satisfeitos se aqueles que nos precederem falarem bem, e como devem. Fedro que comece, portanto,
o seu panegírico, o seu elogio, e seja em boa hora. Todos se manifestaram de acordo com a intervenção de Sócrates e secundaram, estiveram de acordo com o seu insentimento. Portanto, ele entusiasmou os outros a fazer. Com respeito aos discursos que cada um fez, é claro que Aristodemo não reteve todos os pormenores, como também eu não retive. Tudo aquilo que ele me contou, não retive tudo aquilo que ele me contou, cá está, é de memória. Cingindo-me, porém, ao essencial e aos oradores que pareceram mais dignos de menção. Passo a referir-vos os discursos apresentados por cada um deles. Agora aqui há muita coisa. Vê lá o que é que é. E há imensa coisa. Da Uhum. última que tu leste. É, É. hum. O Sócrates começa a falar, né, dizendo que eles não vão se opor, né, ao que eles já decidiram em fazer um discurso ao amor, né? Tampouco Mas porquê é que o Agatão, Sócrates entra aqui? O que não é que o entendi. Sócrates vai fazer para aqui agora? Ele estava lá. Sim, eu estava lá. Então, mas Eu já tens aí o estava. telefone. O que que você quer saber, Jorge? O que que o Sócrates estava fazendo lá? Sim. Não, 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 não. Estou a perguntar porque é que o Sócrates só aparece agora. Ele estava ouvindo, né, o que as pessoas estavam falando. Inclusive, ele chegou tarde no jantar, né? Ele já Isso. ficou, né, na sua habitual reflexão lá na frente do Agaton. Então, ele não é do tipo arrogante, né? Eu cheguei agora, então eu que vou começar a falar, né? Exato. Não é isso, É isso mesmo. é educado, É é isso. educação, né? Chegou, né? Já chegou tarde para jantar, beleza, chegou, jantou e ficou ouvindo os outros conversarem, né? Depois da janta teve essa discussão aí e os outros tinham algo para falar também, né? Aí até que chegou a oportunidade, a vez dele de falar, né? E ele disse assim, ninguém vai votar contra a tua proposta, Erisímaco, né? Muita gente já tinha falado, não seria de certo eu a rejeitá-la. Eu que faço profissão de nada mais saber a não ser de amor, ó, ou seja, ele não sabe de muita coisa, não sabe de nada, né? Nada mais saber a não ser de amor, mas de amor ele sabe. Tem até uma nota de rodapé aqui, que está dizendo. Para esta afirmação, conferir Lises e Fedro. De fato, no banquete, Sócrates revela como a personificação do verdadeiro Herartes, É, amante. o amante. Sócrates revela-se como, né? Ele se revela como a personificação do verdadeiro Herartes, do amante. Entendi. Então, por isso que ele diz, né? Eu posso não saber de nada mais, mas do amor eu sei. Ou seja, a personificação do amante, do Herartes. Interessante. Sabes porque é isto? É uma questão muito simples. Aqui é o termo grego que nos engana. E a razão é simples. O Erastes, o amante, era geralmente uma pessoa mais velha. Uma Sim, pessoa sim. mais velha que ensinava o outro mais novo. Isso. E então, aqui, o que ele está a dizer, eu não sei mais nada, não sei ser a pessoa mais velha que procura ensinar as pessoas mais novas. É só o que ele está a dizer. Só E, que em português a tradução depois é um bocado complicada, não se percebe lá muito bem. Mas a palavra grega erastes significa desde já que ele tem uma função pedagógica. O erastes, o amante, aquele que gosta de alguém, já é alguém que, no caso grego, já é alguém que, a seu modo, toma a cargo a pessoa de quem gosta. Não é? Toma a cargo a pessoa de quem gosta. É uma diferença cultural muito grande, mas que nos respeitamos uns aos outros em igualdade. Mas para os gregos é isto. Há outra coisa aqui. É que o Sócrates aparece aqui com a autoridade dele. Não é? Agora é que ele dá a sua opinião. Os outros falam todos, agora é que ele aparece. É? E também diz que ninguém se vai opor. Não é?
Então, o Sócrates é tão importante que até vai confirmar a importância daquilo que os outros dizem, não é? Ninguém vai votar contra, se tu leres bem o que lá está, ninguém, ninguém vai votar contra a tua proposta, Erixímaco. Repara bem a força que o Sócrates tem. O Sócrates tem tanta força que até vai dizer o que o Erixímaco diz, ninguém se vai opor a isso, eu também apoio. Ora, sendo o Sócrates a apoiar, e depois diz: como é que eu alguma vez ia rejeitar isso se eu passo a vida a dedicar-me ao amor? Não é no sentido de a dedicar-me a dar aos outros, a relacionar-me com os outros, é isto que ele quer dizer, e portanto a dar-lhes aquilo que tenho. Entra aqui a função verdadeira do Eros, que é formar os outros, que é dar aos outros, enfim, por aí fora. Depois se verá. Depois se verá. Vês mais alguma coisa? Há várias. Eu vi. Tampouco Agaton, é, tampouco Agaton, ou só um segundo, gente. Sim. Vamos lá, pessoal. Desculpa a ausência aí. Tampouco Agaton ou Pausanias, suponho, e muito menos Aristófanes, que consagra todo o seu tempo ao serviço de Dioniso e de Afrodite, né? Pois. Estou curioso para saber o que diz essa nota de rodapé aí, gente. A alusão a Dionísio e Afrodite é ambígua. Sócrates não só tem em vista a arte do comediógrafo, Dionísio é também o deus do teatro, isso eu não É, sabia, como ainda ensinou ironicamente a sua propensão para a bebida e para os prazeres sensuais. Eu não sabia disso. Interessante. é, Hum, é. então, O faz sentido. Dionísio é o Baco, é o Oba. deus Baco para os romanos. Né? Sim, sim, é verdade, verdade. Verdade, nem lembrar disso. É, Uhum. Agora faz sentido porque a gente já chegou a comentar, né, mais lá para cima, a gente comentou sobre o Dioniso, né, sobre essa questão lá é, na parte que a gente lê sobre as libações, né, do vinho, se eu não me engano, eles comentam, e tem uma parte lá que eu fiquei assim, Dioniso, não tinha entendido, mas agora eu entendi. O deus da arte também, né, da, sim, senhor. da arte não, do teatro, né, o deus do teatro. Tá? Ahn, Nem qualquer destes que tenho diante dos olhos, e muito embora nós, os que ocupamos os últimos lugares, não fiquemos em igualdade de circunstâncias. Por quê? Por quê? Porque o quê? Boa. Isso foi de miúdo. Isso é bem engraçado. Porquê é que as pessoas que falam em último lugar não ficam, não estão, ficam em pior circunstância? Estão a queixar-se. Hum, Estão se queixando, né, Jorge? Então, Entendi. entendeste? Sim. Agora, o que é que tu entendeste? Porquê? Que é que eles vão ficar em último lugar? Não. Pergunta mal feita. Porquê é que eles se queixam de ficar em último lugar? Ou acredito que ele diz em último lugar, mas se tratando em último lugar daqueles que já estão nas melhores posições, né? O primeiro é o Fedro, né? Aí segundo é ele ou é o Agaton que estão É ali, o né? Eu acho, Agatha. acho que é o Agaton que está em segundo, ele é o É. Sócrates fica lá em terceiro do lado do Agaton, né? Assim, os últimos entre já os mais bem colocados na posição, né, da direita para a esquerda ali. Só que aqui ele está se referindo à questão do discursos, né, que ele não vai ser o É. primeiro, não vai ser o primeiro, então muita gente já vai falar muita coisa né, sobre Eros. Isso, é isso, é isso.
quando chegar ao último lugar, aparentemente já tudo foi dito, não é? Já não, É, pois, já não têm discurso, já não têm matéria para falar, já e, toda a gente disse, já toda a gente falou, é isso que eles querem dizer. Nós, hum, em último lugar, quando chegar aqui para fazer um discurso, já tudo foi dito. É disso que eles se queixam, é isso. hum, bora, bora ver aqui. Ahn, tá. E muito embora nós, os que ocupamos os últimos lugares, não fiquemos em igualdade de circunstâncias, Pois, dar-nos-emos por satisfeitos se aqueles que nos procederem falarem bem como devem. Quebra, ora, pois. quebra o que comece, portanto, seu panegírico e seja em boa ordem. Todos os Pronto. outros se manifestaram de acordo com a intervenção de Sócrates e secundaram o seu incitamento. Com respeito aos discursos, pode falar, Jorge. Não pode, não. Eras tu. Estava. Vê bem a importância do Sócrates, né? Estiveram de acordo com ele, né? Não foi por acaso. E secundaram o seu incitamento. Estiveram de acordo com ele. O Sócrates tem aqui um papel importante. A gente falou, mas quando foi necessário estabelecer a coisa de um modo mais definitiva, o Sócrates apareceu. O Sócrates continua a ter ali uma autoridade. Chegou tarde, comeu o resto que havia, pronto, está para ali assim. Mas quando chega o momento da decisão, aí ele já entra, não é? Aí ele já entra. É isto. Isso. Cadê? Com respeito aos discursos que cada um fez, é claro que Aristodemo não reteve todos os pormenores, como também eu não retive tudo aquilo que ele me contou. Cingindo-me, porém, ao essencial e aos oradores que me pareceram mais dignos de menção, passo a referir-vos os discursos apresentados por cada um deles. Acho que a gente tinha parado aí, né? Foi, foi. Agora, aqui, de facto, é que começa finalmente o discurso o primeiro discurso, não é? De elogio do, do Eros, não é? E o Fedro vai ser o primeiro a falar. Agora vamos ver que aquilo que ele diz não é assim uma coisa muito por aí além. Mas tem o seu interesse, não é? Tem o seu interesse, mas vamos ver que a coisa fica muito longe daquilo que era bom. Agora é que chegou a tua vez de ser o Fedro. Tá. Bora ver. Foi, portanto, Fedro, como digo, o primeiro a apresentar o seu discurso, começando mais ou menos por afirmar que o amor era um grande Deus, um Deus extraordinário aos olhos dos homens como dos deuses, por muitos e variados motivos, entre os quais avultava o da sua origem. Efetivamente, as honras de que goza devem-se ao fato de se incluir entre os deuses mais antigos. E a prova é que não teve pais, nem há poeta ou prosador algum de que fale deles. Hesíodo, por exemplo, diz que primeiro surgiu o caos, depois a terra de vasto seio, suporte inabalável de tudo e o amor. E com Hesíodo, deixa eu tirar o negócio, tá? E com Hesíodo concorda Acusilau, que também diz que a seguir ao caos vieram estes dois, a terra e o amor. Por sua vez, Parmênides, ao falar da geração, afirma: pensou primeiro no amor antes de todas as divindades. E assim, em variadas fontes, há acordo em reconhecer que o amor se conta entre as divindades mais antigas. Ora, é em virtude desse estatuto que dele nos provém os maiores benefícios. Por minha parte, pelo menos, não posso imaginar um bem comparável ao do jovem que desde cedo possui um amante digno, ou ao do amante que encontra um amigo igualmente digno. Mas
É essencial que os homens que se dispõem a viver uma vida plenamente bela se capacitem deste fato. Nem a nobreza de parentesco, nem os cargos de prestígio, nem a riqueza, nem qualquer outra coisa são capazes de inspirar feitos tão belos como o amor. E em que me baseio para dizer, concretamente, na vergonha de cometer ações vis e na emulação que as ações belas suscitam? Sem estes dois requisitos, não é possível qualquer Estado ou qualquer indivíduo realizar algo de belo e grandioso. E por isso vos asseguro, todo homem que ama, se é acompanhado da, Ser acome- apanhado. se é apanhado, perdão, a cometer qualquer vileza ou a sofrê-la da parte de alguém, sem se defender por cobardia, nem à vista de seu pai, nem dos seus camaradas, nem de outra pessoa qualquer, se sentirá tão mal como na presença do seu amado. E a respeito deste último, observamos exatamente o mesmo. É sobretudo na presença do seu amante que se envergonha, quando surpreendido em qualquer vileza. Pronto, Para, chega, chega, pode parar por porque aqui, já, né? já estão aqui várias coisas. Algumas podem escandalizar-te, a ti e a muita gente. Podem escandalizar-te, mas têm de ser contextualizadas, não é? Têm de ser contextualizadas. Eu aqui não tenho tempo, nós não temos tempo para estar a ver isto aqui tudo. Se tivéssemos tempo, eu até traria para aqui textos, mas eu posso pôr, não me custa nada, colocar esses textos no grupo, não me custa nada. O quê? Aquilo que é dito por Hesíodo acerca de Eros, é interessante ver, não é? Porquê? Porque o Fedro aqui está a falar daquilo que anteriormente foi pensado acerca de Eros. No entanto, ele acha que é um Deus que não foi realmente contemplado com os louvores que devia ter. Vamos lá ver agora como é que tu vês isto. E depois eu digo o que é que foi. Estou sempre a dizer. O Eros, ele inicia o Eros, já o Fedro inicia o discurso a respeito do Eros, né? Dizendo que o Eros ali é um grande deus, né? Tanto do ponto de vista dos homens quanto dos deuses, né? E pelo fato dele ser um deus antigo, né? Entre os deuses mais antigos, está incluído entre os deuses mais antigos, é prova suficiente de que ele é honrado, né? De que ele é um deus, de que ele é honrado, né? De que ele está em evidência ali, né? Em relação aos outros deuses. Ele diz assim: e a prova é que não teve pais, nem há poeta ou prosador algum que fale deles, né? Então a origem do Eros é desconhecida, né? Aí ele vai citar Hesíodo, Acusilau, né? Parmênides, que falam a respeito de Eros ali, né? Ele vai dialogar né, É, com os poetas ali, né? Que dizem respeito, os pré-socráticos dizem respeito ao Eros, né? Ele diz assim: Hesíodo, por exemplo, diz que primeiro surgiu o caos, terra de vasto seio, né? Suporte depois a terra de vasto seio, suporte inabalável de tudo e o amor. Aí, concordando com Hesíodo, né? Na realidade, Hesíodo concorda com Acusilau, que também diz que a seguir ao caos vieram estes dois, a terra e o amor. Por sua vez, Parmênides, ao falar da geração, afirma: pensou primeiro no amor antes de todas as divindades. Tem algumas notas de rodapé aí, né? Bora dar sim, uma lida eu aqui, tenho aqui o livro, portanto, tem. E isso né? ajuda, isso ajuda, isso ajuda. É, aqui, essa nota aqui que diz assim: efetivamente, as honras de que gozam devem-se ao fato de se incluir entre os deuses mais antigos, né? Este ponto de vista será mais adiante contrariado por Agaton, que vê justamente Sim, em Eros o mais jovem dos deuses. Fedro apoia-se na mitologia, citando, num alarde de erudição sofística, olha aí, não só poetas como Hesíodo e Parmênides, mas ainda prosadores. É o caso de Acusilau, autor do século V a.C.
era um prosador, que escreveu várias genealogias baseadas em Hesíodo. Interessante. Então, o Fedro, né, ele é um estudante de oratória, né, como a gente vê lá na obra homônima também do Platão, Fedro, né? Ele fica todo entusiasmado com o discurso do Lísias a respeito de Eros. Isso lá no Fedro. Aí, É, continuando, né? E com Hesíodo concorda com Acusilau, que é o prosador, né, que se baseou nas obras de Hesíodo, que também diz a seguir: ao caos vieram estes dois, a terra e o amor. Bora ver nota de rodapé. A citação de Hesíodo, na Teogonia, no passo assinalado, tem levantado suspeitas sobre a autenticidade dos versos que Platão parece ignorar, bem como Aristóteles em Metafísica. De resto, a referência ao Tártaro seria neste contexto deslocada, mas dado que todos os apresentam os dois versos e outros autores também os citam, parece que não há razão para duvidar da sua autenticidade. É. eh, de todos esses aspectos, aqui no Fedro, há algo que é importante perceber, se ele realmente fala da antiguidade, depois mais à frente vai-se falar da origem pormenorizada, do Eros e tal, lá mais para a frente vai-se falar, mas não é o Fedro que vai falar, é outro que vai falar nisso. Mas o que é que o Fedro aqui, no fundo, nos está a dizer? O que ele está a dizer é que o Eros não é uma coisa assim marginal, não é? Uma coisa assim que apareça por acaso. Não, não. É um Deus que trata de aspectos da nossa relação muito importantes, é tão importantes que até é dos mais antigos. Parece sugerir que o Eros faz parte do ser humano desde sempre, inclusive dos próprios deuses. Não é? Não esquecer que os deuses gregos e os romanos também são deuses que se comportam como os homens. Exatamente a mesma coisa, têm comportamentos humanos. Portanto, a relação que existe entre as pessoas é tão antiga que Eros é dos deuses mais antigos, porque faz parte da própria estrutura do mundo humano, desde sempre. Não há ser humano sem Eros, não há ser humano sem relação emocional com os outros, não é? E é isso que lhe dá importância. O que ele está a dizer aqui, com todas estas referências todas mitológicas, sim senhor, eu vou, de qualquer modo, eu vou lá colocar isso para quem tenha interesse, eu vou colocar isso lá no, lá no grupo. Eu vou colocar lá isso. Mas, de facto, aquilo que está em causa neste primeiro momento do Fedro é isso. A autoridade do Eros é muito grande porque, desde sempre, entre os homens e os deuses, ele, desde sempre, foi uma pessoa com grande importância, ou um Deus com muita importância. É isto, não é? Por isso, o Parménides, segundo ele, diz: primeiro de todos os deuses, ele o primeiro a ser realmente concebido, não é? A palavra grega que cá está é essa, o primeiro a ser concebida foi Eros. Pois claro, porque sem Eros não há possibilidade de quê? Olha, porque nós não vamos ter filhos de quem não gostamos. Não vai haver relação entre as pessoas se não houver uma relação de afeto. No fundo, já está aqui dito muita coisa. É nesse sentido que ele fala da importância do Eros, não é? A prova da sua antiguidade, isto é, nunca houve ser humano, nunca houve nada na Terra, sequer podia haver a Terra, a matéria e tudo isso. Mas, do ponto de vista daquilo que diz respeito à vida, para que houvesse vida, sempre houve eros, sempre houve relação entre as pessoas e nunca foi de excluir isso. É isso que está aí.
Agora, eu vou acrescentar as coisinhas todas que eu tenho sobre isso, que eu tenho muita coisa sobre isso, e coloco lá. Algumas coisas são bem engraçadas, e sabes que a expressão grega que o Fedro coloca é Fedro, o que é que diz em primeiro lugar? Uh, Primeiro começa o Fedro, estou a ler do grego. E diz, em primeiro lugar, que a primeira coisa que ele diz é que o pai, pater, em grego, pater, de onde veio o nosso pater latino, o pai de todos os deuses é Eros, porque os deuses não existiam se não houvesse a paternidade, se não houvesse a geração. É esse o sentido que tem. E aí já se começa a ver o que é o Eros, não é? O que é o Eros. Começa a ver-se aqui, a abrir-se um bocadinho o que é. E ele vai ser esse Eros, vai ser, no fundo, também o pai dos discursos todos que vão aparecer aí, a seu modo, não é? Eh, é engraçado o que ele diz. Kai esti nama pater to logo. Vai ser o pai de todos os discursos. Foi o pai de todos os deuses e é o pai de todos os discursos. É muito engraçado como está dito. Não temos tempo para estar a ver estas coisas aqui, é apenas adiante. O que é que vês mais aqui, à parte dos histórias? Olha lá. Faltou só ler a nota de rodapé ali. Pensou primeiro no amor antes de todas as divindades, né, que é do Parmênides. Alguns autores supõem que o sujeito de pensou é a geração personificada. Plutarco, por sua vez, fala em Afrodite, mas pode igualmente pensar-se na justiça, que, como Simplício afirma, faz nascer o amor. Interessante. Tem, de fato, né? Bora ver. E assim, tá. E assim, em variadas fontes acordam em reconhecer que o amor se conta entre as divindades mais antigas. Ora, é em virtude desse estatuto que dele nos provém os maiores Ah, benefícios. questão da antiguidade, né? Mais antigo. A palavra grega é archon, aquilo que está realmente na origem, é o princípio. Não há vida sem Eros. Senhores. É isto. Não há Uhum. vida sem Eros. Não há vida sem relação. Não há vida sem amor, para falar assim. Enfim. Não há vida sem uma relação de gosto. É o que está aqui em causa. Muito mais do que isto. Mas de uma forma simples, é isto que está em causa. Não é? Sim. Por minha Tenho parte, pena que não se oi? possa ver mais. Né? Tenho pena que não se possa ver mais, não há tempo aqui para isso. Porque se nós víssemos isto com pormenor, isto é uma loucura de texto, não é? De beleza de texto e de riqueza de texto. Mas não temos aqui, não há o sítio para isso. Não há uma aula. É. Hum. É. Por minha parte, pelo menos, não posso imaginar um bem comparável ao do jovem que desde cedo possui um amante digno, ou Olha, ao do amante que encontra um amigo igualmente digno. Hum. aí está, é Mas, o Erases. O Horácio, Erases. Eu era acesa. Isto é, por minha parte, pelo menos, não posso imaginar um bem comparável ao do jovem, que será o outro, que desde sempre possui um amante digno. Isto é, alguém que goste dele, que se ocupe dele. É este o sentido. Que se ocupe dele, que é o caso do Sócrates. Ou ao do amante que encontra um amigo igualmente digno. Isto é bom que aquela pessoa de quem nós nos ocupamos
também ela goste de nós. Pensa o professor no aluno. É bom que o professor se ocupe dos alunos e goste deles, como é muito importante que os alunos gostem do professor. Senão a relação entre os dois lados falha e não há ensino possível. Portanto, o amante aqui seria o professor, os amados seriam os alunos, e se não houver afeto, se não houver relação erótica entre elas, então não há ensino possível. É o que está aqui presente. É esse o sentido. Não tomar isto no sentido sexual, porque não é isso. Não é isso. Não te Hum, assustes. é. Ele diz assim: mas é essencial que os homens que se dispõem a viver uma vida plenamente bela se capacitem deste fato. Nem a nobreza de parentesco, nem os cargos de prestígio, nem a riqueza, nem qualquer outra coisa são capazes de inspirar feitos tão belos como o amor. Ou seja, aqueles, aqueles que estão dispostos a viver uma vida plena, né, de forma bela, eles têm que entender que não vai ser a nobreza, né, de parentesco, aquela nobreza que você já herda de família, né? Não vai ser os altos cargos que você tem, seja militar ou não, entendeu? Seja no governo, na política, e nem a riqueza que você acumulou é que vai, né, como ele diz, vai ser capaz de inspirar feitos tão belos na vida, né? Mas apenas o amor vai ser capaz disso, né? De, de inspirar, de orientar a vida do indivíduo, né? Que se deixa guiar pelo amor, por Eros, né? Como ele diz Exato. aí. A expressão grega é muito bonita. Aquilo que deve guiar os homens durante toda a vida, eu já tinha feito a tradução, se hão de viver belamente, se hão de viver de modo belo, não é nem o parentesco, nem as honras, nem a riqueza, nem qualquer outra coisa que possa sequer chegar àquilo que Eros nos pode dar. E a palavra que está aqui é a palavra kalos, não é? Melotikalos biotother. Isto significa não há nada, nada, absolutamente nada, que permita que a nossa vida seja bela se não houver uma relação de afeto com os outros. É isto que está aqui em causa. Isso vai diretamente para o Fedro, como tu sabes, não é? É aí que vem a importância desta coisa toda. Pois, tu estranhas. Mas a beleza das relações entre as pessoas vem de uma presença, não é tudo tão teórico assim, não é? Porquê é que tu duvidas disso? Tu duvidas daquilo que eu digo? Não, não. Sim, sim, sim. Ah, Homem, não. Oi? ataca! E achas que aquilo que eu disse não é. Deves dizê-lo. Eu estava eu peço desculpa, Jorge, eu estava pensando em outra coisa agora. Estavas a pensar no frango. Não, ainda está cedo aqui, ainda é 10h39 aqui ainda. Tomei café, era 8 horas, né? Mas essa questão, ela é bem interessante, né? Essa parte aqui que a gente tá lendo, né? Sobre essa o autor que ele tá colocando que nada na vida, né?
né, nada que existe pode ser capaz de guiar, de orientar a, a ação do indivíduo na sociedade, né? A pessoa só é capaz de realizar coisas belas, coisas nobres, coisas nobilitantes, não por causa do dinheiro que ela tem, por causa do status, por causa da família, né? Que lhe deu um determinado prestígio, nada disso, né? Mas apenas Eros que é capaz de guiar, de mover, né? De tirar ela daquela passividade, né? De falta de reflexão, de falta de conhecimento, falta de sabedoria, de busca, de pesquisa, né? Apenas zeros. É, Então, é o, é o Eros que é esse motor primordial, isso, né? Ele faz essa passagem da cosmologia hesiódica, cosmologia ali, né? E faz um paralelo para algo mais abrangente, né? Que acontece dentro de nós, né? Esse impulso que o Eros faz e nos permite viver uma vida bela, de virtude, e ele vai fundamentar tudo isso aqui, né? Que ele está é, dizendo, o Platão aqui, né? Está é, dizendo na boca de Fedro, né? Ele faz o seguinte questionamento, deixa eu só me achar aqui, cadê? Tá aqui, ó. E em que me baseio para o dizer, né? Eu me baseio, o que que eu tomo como base para afirmar tudo isso daí? é, Ele vai dizer, concretamente, na vergonha de cometer ações vis e na emulação que as ações belas suscitam. Sem estes dois engraçado. requisitos, não é possível a qualquer estado, a qualquer indivíduo realizar algo de belo e grandioso, né? Ou seja, a, existem ações que são vergonhosas, ações Isso, vis, né? Ações que não são honrosas, não são belas, que não nos trazem honra, né? Nem dignidade. Essas ações aí, elas são vergonhosas. Então, essas ações a gente tem que deixar para lá, né? Mas existem aquelas ações que são belas, virtuosas, né? Essas ações, sim, são capazes, né? Sendo essas ações sendo orientadas por aquilo que é belo, sendo orientadas por Eros, elas sim são capazes de aprender, né? Grandes e belas edificações, né? Tanto na cidade quanto no indivíduo mesmo, né? Internamente ali, né? Aí mais para frente ele vai dar uma série de exemplos aí, né, do amante, do amado, que a gente ainda vai ler, né, não adianta nem é. chegar a... Isso está muito de acordo aliás, com a tua maneira de pensar mesmo, não é? Tudo aquilo que, no fundo, nos, eh, nos retira valor, não é? Retira valor a cada um de nós, afasta-nos de Eros, afasta-nos de uma relação de desejar aquilo que é bom, aquilo que é belo, porque o Eros, no fundo, tem também um papel importante, disse isto muitas vezes ao longo deste tempo todo, tem um valor grande de desejo, não é? O Eros provoca em nós o desejo daquilo que deve provocar em nós aquilo que é o desejo do bom, do belo. Se não desejar isso, não é Eros. Não é Eros. É uma perversão do Eros. Por isso é que ficar bêbado, por isso é que ficar bêbado e ter um bom discurso é impossível. Uhum, Tem um bom discurso acerca do que quer que seja, se estiver com posse em si mesmo, se estiver lúcido, se souber o que se está a dizer, o que se quer. De outro modo, não. De outro modo, isso vai desvalorizar tudo aquilo que fazemos e nós próprios. Não é? É isto que está aqui. Agora, não vamos é cair numa tendência fácil que é o puritanismo. Não vamos cair nisso. Porque o puritanismo é uma coisa terrível. Puritanismo é falso. Não tem. É um.
o puritanismo impede o ser humano daquilo que nele é digno, porque tudo tem de ser tão puro, tão único, que nada é. Nada é. Tudo tem sempre qualquer coisa de impuro. Isso não é nada, não é? E pode haver tendência para isso. E tu sabes bem que é muito fácil cair nisso. Muito bem. Não é só uma questão do café ou uma questão do, do álcool ou outra coisa qualquer. O puritanismo é um grande desastre. Um grande desastre. Não se deve ceder a isso. Com a ideia que para ser puro não se pode. Isso. No fundo, está aqui bem presente no, aqui no banquete, nós, curiosamente, Cristo também não anda longe disso, é a tentação, são as tentações que nos levam a afirmar-nos naquilo que é o bem, a opção pelo bem. Não havendo isso, e aqui também se passa algo muito semelhante. A perversão é fácil, mas não vale a pena estar a querer ser puro, não faz sentido. Grande Isso. discussão, não é complicado. Bem, hoje é que não vamos mais além, não é? A Já gente pode, né, parar por aí, né? e temos depois de fazer uma. Da próxima vez temos de ver o que é que o Fedro disse, rapidamente, não custa muito, e continuar. Ele não diz muitas coisas mais. Sabes que isto vai, ele como é todo, ele vai levar o Eros muito para o lado da coragem, da guerra. Vais ver. Não vai ter, não vai ser assim tão elevado quanto tu gostavas. Isso Uhum. vai haver outros, vai haver outros. Hum. É isto. O É, melhor é despedir-nos dos nossos colegas ausentes. É, é. Mas toda essa discussão é interessante, né, do ponto de vista ali do elogio que o Fedro faz em relação ao Eros, né? É bem legal aí. Eu tô. e é o mais pobrezinho. É o mais pobrezinho. Agora vais ver os outros o que é que são. É o mais pobrezinho. Eu achei bem rico, Jorge. Bem. Pô, agora vais ver o que vem a seguir. É? É. Vais ver aquilo que os outros dizem e como isso dá origem a que nós nos interroguemos muito sobre, sobre nós, sobre o mundo, muito. Vão pôr em causa muito daquilo que nós pensamos. Muito. Com os seus pontos de vista. Aqui não é o caso. Ele está, no fundo, a apresentar-nos uma questão histórica, depois vai dar-nos alguns exemplos, mas não vai muito além disso. Pode já ter essa importância que tu encontraste, que é o facto de nós, através do Eros, sermos capazes de nos elevar, de nos tornar mais nobres, não é? Sim, isso está aqui presente já. Mas É. Então, eu vou desligar a gravação aqui. vamos encerrar. E a quem vir isto, apareça. Eu sei que o dia é mau, que o domingo é um péssimo dia, mas olha, é aquilo que foi possível. Mas quem vir isto, se quiser aparecer, apareça. Se não, pelo menos que veja veja se quiser, não é? Se não adormecer, mas veja estes vídeos, porque não deixam de ter o seu interesse e se sinta também motivado a Sim. ler a obra de Platão, não é? E é isso. Agora, o nosso chefe vai encerrar isto.
Sim,